estrutura torácica, a estrutura da caixa torácica, de maior reforço, e nós sabemos bem disso, é a estrutura óssea articular. Realmente é formado por todo esse conjunto ósseo. Graças a Deus nós temos todo esse conjunto ósseo. Sabemos que os traumas de tórax é o segundo maior causador de gravidade e de mortalidade no atendimento pré-hospitalar, no trauma no geral. Imagine se não tivéssemos as estruturas ósseas ali protegendo. Imagina se o tórax fosse com a mesma característica de constituição do abdômen. O abdômen, ele não tem uma proteção anterior óssea, é uma proteção por estrutura muscular. Imagina se o tórax fosse assim também. Essa taxa de mortalidade, ela seria muito maior ainda. Tá? Então, nós temos aqui esse conjunto todo, para ser chamado de caixa torácica, então ele envolve quais principais conjuntos estruturais ósseos? Vértebras essas torácicas. Então, as vértebras torácicas, elas dão origem realmente à estrutura da caixa torácica. Depois, se comunicando no processo transverso das vértebras, nós temos as costelas. Então, aqui nós temos as costelas na parte dorsal. Essas costelas passam pela borda lateral do nosso tórax e vêm na parte anterior. Na parte anterior, as costelas precisam se comunicar com essa estrutura óssea chamado externo. É um osso chato, um osso achatado, que fica sobre a região do mediastino, sobre a região do coração. Essa comunicação entre costelas e externo, ela acontece por cartilagem, o que nós chamamos de articulações. Então, isso daqui, ó, é a articulação. E esse tipo aí basicamente, de articulação, é uma articulação, isso daqui é bacana comentar com vocês, aqueles que estão anotando aí, é um tipo de articulação de cartilagem que nós chamamos externocostal. Então, essa articulação que se comunica entre costela e o osso externo é chamado de cartilagem ou articulação externocostal. Essa articulação, só para que vocês entendam, é um tipo de articulação que nós chamamos de diartrose. O que é uma articulação diartrose? É uma articulação que ela é semimóvel, ela tem movimentos, porém esses movimentos são limitados. Às vezes é 1, 2 ou 3 movimentos. Não tem tanto movimento como uma articulação, por exemplo, do ombro, como uma articulação do quadril, articulação coxo-femoral. É uma articulação um pouco mais limitada quanto aos seus movimentos. Então, ela permite movimentos mais restritos. Por isso que a caixa torácica, ela faz aí elevação, depressão, né? Durante a mecânica ventilatória, não tem tantos movimentos a mais do que isso daí. Então, até não é necessário, né? E só para reforçar essa ideia dessa articulação que nós temos aqui, ó, muitos devem estar pensando, inclusive, nas compressões torácicas durante uma parada cardiorrespiratória. Esse tipo de articulação, ela é chamado de sincondrose, né? A sincondrose, basicamente, é uma articulação formada aí por algumas estruturas, né? Estruturas essas de cartilagem, de colágeno, que realmente facilitam essa movimentação, esse tipo de movimento que a caixa torácica tem. Só que aí temos um grande detalhe, né? Esse grande detalhe qual seria? Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Essa sincondrose, ele é um tipo de cartilagem, sincondrose no latim significa cimento, né? É um tipo de cartilagem que com o tempo ela vai se ossificando. Os componentes ali elásticos, eles vão realmente adquirindo mais ossificação. Então, nós temos um processo que vai deixando a cartilagem mais resistente no ponto de vista de movimentação. Acaba tirando um pouco a mobilidade, ela vai virando osso. Então, é muito comum que os idosos, eles tenham essas cartilagens já substituída por osso. E, por vezes, o que vai acontecer? Você vai fazer compressão ali e não vai ter
tanta expansividade, tanta movimentação. A movimentação acaba ficando restrita. Naturalmente, os idosos já têm, por esse processo de sincondrose, de mudança de componentes colágenos e elásticos da articulação, ele vai se tornando osso, os idosos naturalmente já têm esse processo. Então, a caixa torácica dele é menos expansiva, tem menos complacência, tem menos movimentação. E isso é ruim. Isso é ruim porque vai diminuindo essa capacidade de adquirir mais volume pulmonar. Então, isso daqui é interessante. E para quem aí está pensando nas compressões, às vezes você está fazendo uma compressão torácica lá num paciente, você vai escutando alguns estalos, né? Muitos desses estalos é a desconexão externo-costal, ou é a desconexão da cartilagem sincondrose das suas estruturas ósseas, ou se desconecta do externo, ou se desconecta da própria cartilagem da costela, da própria costela. Então, isso pode acontecer. Existe também essa mesma cartilagem entre o manúbrio e o corpo do externo aqui. Aqui no meio também existe. Então, por isso que é comum escutar realmente esses estalos, da mesma forma que em situações mais específicas, de pessoas mais idosas, principalmente, pode ocorrer até fratura dessas estruturas aqui também. Apesar do osso externo ser um osso mais difícil de fraturar, né, ele tem bastante pontos de resistência, mas pode acontecer também, tá bom? Então, lembrem-se, tá? Esse tipo de cartilagem, né, a cartilagem externo-costal, é chamada de sincondrose. Sincondrose porque ao longo da nossa vida vai se tornando mais rígida, vai virando mais... vai ficando mais resistente, vai trocando seus elementos, tá bom? O que nós precisamos relembrar aqui da caixa torácica? Então, da caixa torácica, ela é composta aí por 12 pares de costelas. Então, só relembrando, né? Então, são 12 pares que formam. Desses 12 pares de costela, da primeira à sétima costela, nós consideramos como costelas verdadeiras, certo? Então, da primeira à sétima são as costelas verdadeiras. Aí nós temos a oitava, nona e décima, chamada aí de costelas falsas. Costelas falsas. E nós temos as duas últimas de baixo, a 11ª e a 12ª, sendo chamadas de costelas flutuantes. Então, repetindo aí, são 7 pares de verdadeiras, da primeira à sétima, 3 pares de falsa, oitava, nona e décima, e 2 flutuantes, que é a 11ª e a 12ª. Na parte anterior, nós temos o osso externo. O osso externo, então, ele é dividido em 3 regiões. Por que ele é dividido em 3 regiões? Porque ele tem articulações. Ele não é um osso completamente uniforme ou íntegro do ponto de vista de calcificação. Tá? Então, ele tem subdivisões, que é onde entram processos articulares, que é o mesmo processo articular da sincondrose externo-costal. Então, o osso externo, então, ele é formado pela parte superior pelo manúbrio do externo, corpo do externo e a parte mais distal, o processo xifoide, que é uma estrutura final óssea do osso externo. E entre eles também existem as cartilagens. O que é interessante? Por que eu estou relembrando isso? Porque quando nós falamos de mecânica ventilatória, da inspeção do tórax, quando você realmente vai fazer a palpação do tórax, inspeção visual e inspeção tátil, você precisa realmente tatear essas estruturas. Então, o que a gente precisa numa inspeção física de tórax? Tatear as costelas, os bordos costais. Nós precisamos tatear a cartilagem externo-condral ou externo-costal, tanto faz. Precisamos tatear as cartilagens e precisamos tatear o osso externo. Então,
Por isso que nós precisamos realmente saber bem o que eu estou procurando. Quando eu estou colocando as pontas dos meus dedos ali na palpação, o que eu estou procurando? É isso que eu preciso perceber. Então, um outro detalhe importante que fica aqui, que pouco é falado no APH, mas é de extrema relevância, na abertura superior do tórax, então aqui em cima, então, essa parte superior aqui, essa linha superior do tórax, é chamado de fúrcula external, ela é um grande indicador de insuficiência respiratória, de esforço respiratório. Quando a gente observa essa fúrcula aqui, essa linha superior do manubro, ela é um grande indicador para nós, do APH, para quem vai inspecionar esse paciente, de esforço respiratório.